Olá pessoal, professor Alex Azik aqui. Nossa aula aí no semi-extensivo referencial. O que a gente veio fazer aqui? Bom, eu sou o professor Alex Azik e vou ajudar você a andar aí por dentro da cinemática. Depois nós vamos caminhar para a dinâmica. Posterior a isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e adentrar um pedaço aí na parte da termologia, né? Então a gente vai começar de um assunto bem legal, bem fácil, porque todos nós usamos carros, motos, caminhamos, corremos, a nossa maioria, né, de ações aí fora de casa estão envolvidas com a palavra movimento, né? Então a gente já vai colocar aí a primeira coisa, abordando aí a parte de física denominada como cinemática. O nosso slide assim que ele quiser ir, né? Olha lá, cinemático, o estudo do movimento dos corpos, beleza? Vou ficar aqui abaixado para ficar melhor, né? O estudo do movimento dos corpos definido como cinemática, né? Então olha lá, professor Alex Azik, me siga nas redes sociais, se você tem Facebook, Instagram, só botar esse sobrenome lá que são pouquíssimos que existem. Vamos lá? Então a parte de cinemática fica resumida como a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos e das partículas sem levar em conta o que as causou. Deixa eu falar com você um negócio aqui, ó. Tem uma parte da ciência, da física, por assim dizer, que aborda o movimento e a causa do movimento e as condições do movimento. Isso é chamado de dinâmica. É uma análise muito mais complexa, muito mais detalhista. A cinemática, digamos que é o primeiro filhinho da dinâmica, né, da mecânica. É o primeiro ali onde você analisa meramente o movimento dos corpos. Nada além disso. Beleza? Então é por isso que eu falei ali, ó, que a mecânica, a cinemática é a parte da mecânica que estuda meramente o movimento sem considerar as causas e as condições. Primeira definição que é central dentro da dinâmica, dentro da cinemática, né, que é um filhinho da dinâmica, né, é a definição do que é ponto material. Olha lá no meu resumo, são corpos de dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado, né? Chamaremos o ponto material de móvel. Então aqui eu vou definir o quê? Ponto material é aquilo no qual eu visualizo o quê? Eu visualizo que o corpo que eu estou estudando, que é dotado de movimento, ele não tem dimensões consideráveis. As dimensões dele, o tamanho dele é desprezível. Então, toda vez que o tamanho do que eu estou analisando não interfere no movimento dele, não é relevante para o referencial adotado, eu chamo isso de ponto material. Aí aqui eu dei um exemplo para você, ó, uma formiga em relação a uma calçada. Né? Se você observar a formiga aqui na calçada, ela tem um tamanho irrelevante aí, né? A calçada é imensa, a formiga é minúscula. Faz sentido, né? Então, se eu observar aqui, ó, um caminhão em relação a um campo de futebol. Puxa, um caminhão é imenso, mas ele comparado a um campo de futebol, ele é pequenininho, né? Um campo de futebol é bem maior que um caminhão. Então, o caminhão em relação ao campo de futebol pode ser admitido aí como sendo um ponto material. Se eu for à frente aqui, existem, óbvio, as situações onde o tamanho do corpo que eu estou analisando tem dimensões desprezíveis e existem situações onde o corpo que eu estou analisando tem dimensões realmente consideráveis, né, no meu referencial, né? Então, se eu observar, eu tenho também que observar as situações que eu chamo de situações de corpo extenso, que é o que eu vou falar agora. Ocorre quando os corpos têm dimensões que não podem ser desprezadas comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Por exemplo, uma formiga em relação a uma pequena pedra. Se eu for observar aí a formiga aqui em relação à calçada era um ponto material, agora a formiga em relação à pedra fica sendo pequeno, mas no referencial pedra eu tenho que admitir essa pequena extensão da formiga, né? Então ela vai ser vista aí em relação à pedra como um corpo extenso, né? Um caminhão em relação a uma pequena rua. Então, se eu observar o caminhão aí, ó, o caminhão numa pequena rua, poxa, a rua é pequenininha, a rua de 4, 5 casas, um caminhão, ele vai ter umas dimensões relevantes aí, até para manobrar, passar a rua. Faz sentido? Então, daqui a gente tira um resumo muito útil que diz o seguinte: observe que o ponto material ou corpo extenso, né, o que eu vou entender como ponto material ou corpo extenso, vai depender sempre do referencial de observação. Sempre vai depender do referencial. Em relação ao que você vai definir
se a formiga vai ser extenso ou ponto material, ou o caminhão vai ser extenso ou ponto material. Beleza? Trajetória. Fica definida dentro da cinemática como o caminho percorrido pelo móvel. Para definir uma trajetória é preciso um ponto de partida para a observação, marcado como sendo o marco zero, né? Toda a trajetória depende do referencial adotado. Então aqui eu coloquei para você uma situação que é emblemática dentro da cinemática. Eu coloquei lá o avião, que ele passa, né, sobrevoando algum local e joga um pacote, uma bomba, sei lá, uma bolsa de mantimentos. O que você nota? Você nota que no referencial aqui, ó, que você observar do desenho do objeto que foi abandonado, vamos colocar aqui a nossa canetinha ativa, caneta, olha lá, você que está olhando o negócio perpendicularmente, você vê algo como um ramo de parábola, não é isso? Você vê isso aqui, ó, você que está olhando a queda desse corpo aí do avião de modo perpendicular, você vê um ramo de parábola. Enquanto esse piloto, que é o observador, ele simplesmente vê, consegue imaginar o nosso piloto aqui olhando? Ele só vê o objeto simplesmente se distanciando aqui nesse eixo Y. Faz sentido? Então quer dizer que se eu observo de modo transversal, eu vejo um movimento. Se eu sou o piloto do avião e olho para baixo, para mim o objeto simplesmente desceu em linha reta. Faz sentido, né? Então vamos lá. Então o movimento fica observado sempre em relação ao referencial. Fiz outra observação muito legal aqui. Observe que se quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta. Certeza que ele vai ver cair em linha reta. Vamos para a canetinha de novo. Canetinha danada. Vamos lá. Vai ver o objeto cair em linha reta e quem estiver na Terra verá algo como um arco, um ramo de parábola, né? Acabei de dar ênfase nisso daí. Nosso próximo slide lá, o conceito 4, que seria posição dentro da cinemática, né? É a localização do móvel na trajetória, né? Medida em relação a um ponto que será o ponto zero ou origem dos espaços. Representaremos a posição usando a letra X. Alguns livros vão chamar de X, alguns livros vão chamar de S, mas o importante é o conceito, a letra que ele associar, o livro, a apostila, a aula que você pegar, ele vai adotar uma letra, né? E essa letra aí provavelmente vai ser S ou X. Aí olha o que ele colocou. Ele colocou um objeto aí vindo, né, da esquerda para a direita. E ele estava aqui no zero, em certo local, passado certo tempo, ele estaria na marcação 10. Posterior a isso, estaria na marcação 35. E assim ele iria evoluindo da esquerda para a direita, ocupando posições maiores. Beleza? Olha lá. Posição 1 igual a 10 km, o x igual a 10 km. Posição 2 igual a 35 km. É a marcação em relação ao meu eixo de referência. Beleza? Então olha lá, no próximo slide eu faço um adendo aqui, ó. Quando a posição de um móvel se altera em relação ao referencial que eu adotei, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Então olha só como é que a gente entende a ideia de movimento dentro da cinemática. Quando o corpo que eu estou analisando vai mudando de posição em relação ao referencial que eu adotei dentro de um intervalo de tempo. Ele está na posição 10, na posição 15, na posição 20, 25, 30. Então é isso que eu entendo como movimento. Ele trocar de posição dentro do referencial adotado com o passar de um tempo. Beleza? Faz sentido, né? Então olha lá. Quando a posição de um móvel não se altera, ou seja, o tempo passa e ela não sofre alteração em relação ao referencial, no decorrer do tempo dizemos que o corpo está em repouso. Então quando ele troca de posição eu entendo como movimento no referencial adotado, e quando ele não troca de posição eu entendo que em relação a esse referencial ele está em repouso. Maravilha! Deslocamento, coisa muito legal, muito importante dentro da cinemática. Olha lá, é a variação de posição do móvel em um referido intervalo de tempo representado aí por ΔX. De novo, muitos livros vão trazer, sendo aqui o ΔX ou ΔS, tá? Não fique tão criterioso aí, pode ser ΔX ou ΔS. O que vai marcar isso aí? Que esse ΔS ou esse ΔX vai ser posição final menos posição inicial. O cara fala, é cinemática, é física, não, é bom senso mesmo. Se eu estou no quilômetro 30 de uma rodovia e dirijo até o quilômetro 80 de uma rodovia, veja bem, eu estou no 30,
Fui até o 80. Quanto que eu andei? Andei 50. Como que mágica que foi que eu fiz? Nada. Eu simplesmente pensei na posição final menos a posição inicial. Não é isso? É só você proceder dessa forma. Se eu quero saber o quanto que ele se deslocou, eu penso posição final menos posição inicial. Beleza? Não é difícil, né? Vamos aqui para o próximo slide. Onde x é a posição final e x0 é a posição inicial. O exemplo aqui que eu deixei registradinho aqui, ó. Que o cara anda, né? Vamos, slide, me ajuda. Aí. Se ele saiu do 35, né? Se ele chegou no 35. Se ele chegou no 35 e saiu do 10, ora, quanto que ele andou aqui nesse intervalo? Perdão, se ele saiu do 35 e chegou no 10, quanto que ele andou aqui, ó? Daqui até aqui. Ele teve um deslocamento e com certeza de 25 quilômetros. Fácil, né? Não é difícil. Só prestar um pouquinho de atenção, tá? Conceito de deslocamento, beleza. Conceito de velocidade escalar média, é importante. Razão. O que é razão? É aquele negócio quando eu brigo com a minha mulher que ela sempre fala que ela tem. Não, razão fica sendo a divisão, né? Velocidade vai ser visto como a razão entre o deslocamento, né? E o tempo gasto. Olha aqui, está escrito aqui, ó. A razão é o deslocamento dividida pelo tempo gasto, né? Esse é o conceito do que a gente chama de velocidade escalar média, né? A equação é que ele vai colocar aí agora, mas eu já tinha escrito, né, previamente. Deixa eu apagar essa beleza aqui. Olha lá. Olha lá. Saiu do x0, foi para o x. Olha lá. Velocidade fica sendo a variação ΔX sobre ΔT. Ou ΔS, né? Ou ΔS sobre ΔT, mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Então vamos lá? Velocidade média no sistema internacional. Uma coisa que é muito comum e as pessoas se confundem muito é trabalhar na cinemática, se preocupar muito com a conta e não observar a unidade. Em física, tudo que eu vou trabalhar, corrente elétrica, força, velocidade, aceleração, tudo tem uma unidade pertinente. Eu preciso prestar atenção nessa unidade, né? Então, olha lá. Se eu for falar de velocidade no sistema internacional, eu vou usar metros por segundo, não é isso? Aí eu peço para você, lembre-se que para transformarmos qualquer valor de velocidade que esteja aí em quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu tenho que fazer aqui, Brasil? Eu tenho que simplesmente operar uma divisão por 3,6. Se eu passo de quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. O raciocínio inverso, se eu for fazer a volta, né, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu acabo multiplicando por 3,6. Não é isso? É bem facinho você gravar isso pelo seguinte, ó. Quilômetro por hora é uma unidade grande, quilômetros por hora. Quero ir para metros por segundo, eu divido. Se eu quero tornar menor, eu divido por 3,6. Ao passo que se eu estou pequeno e quero ficar grande, multiplico por 3,6. Sucesso, né? Não é difícil. Bora lá, aqui eu coloquei o professor Xuxa correndo aí, né? no seu running, né? Vamos ver um exemplo recente de velocidade média. Olha lá. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos dos Jogos Pan-Americanos de terça-feira, 25 de 10 de 2011, após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou 11 segundos e 22 segundos. Olha, ela fez 100 metros em 11 segundos e 22 segundos. Aí está aí no modelo do Enem, tem um artigo, uma revistinha. Se a gente dividir o deslocamento de 100 metros por 11,22, temos aí dela a velocidade média de 8,91 metros por segundo. Ou seja, caraca, moleque, o maluco é brabo. Você correr 8,91 metros por segundo é uma velocidade altíssima, concorda? Tanto é que ela mereceu medalha aí, foi recorde, né? É bom lembrarmos que o brasileiro, quando pensa em velocidade, não pensa em metros por segundo. Pensa em quilômetros por hora, né? Então, se eu quisesse ver uma correlação
disso daqui, que está dado em metros por segundo, em quilômetros por hora, por uma questão do uso de carro, moto, helicóptero, né? O que que você vê? Cabe a você visualizar melhor multiplicando por 3,6 e para ter o correspondente em quilômetros por hora, que daria aí coisa de 8,91. Olha que legal. Perdão, 8,91 multiplicado por 3,6, que vai dar aí, ó, uma velocidade razoável de 32 km por hora. Puxa, uma velocidade muito alta. Claro que ela não vai aguentar manter esse pique durante muito tempo, é durante um curto intervalo de tempo, né? 8 segundos aí, né? 11 segundos, perdão. É uma explosão muscular aí, mas se você pensar que quem percorre 8,9 metros por segundo em quilômetros por hora anda, fazendo a mudança de unidade, 32 km por hora aí, aproximadamente. Beleza? Vamos para o próximo slide aí. O tempo é nosso amigo. Outra questão que eu coloquei para você, a distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Se você não sabe, Recife e Olinda são cidades bem próximas, né? Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a sua velocidade média no percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? E aí começa uma coisa interessante que as pessoas perguntam: e esse tempo que ele parou? Porque eu já fiz exercício, você já fez exercício, a sua avó, sua mãe já fez exercício, e o cara fala, numa viagem, Josefina, foi de Taquaral para Taquaral do Norte e parou 1 hora para o almoço. E aí o aluno fala, esse tempo que ele parou para o almoço entra na minha conta da velocidade média? Entra. Entra porque na média, eu vou te ensinar o conceito de média. Quando você fala a média da população brasileira, ganha 5 mil reais por mês. 5 mil. Nesse universo médio, tem gente que ganha 15, 20, 30 mil reais por mês. Só que, como eu estou pensando na média, existe gente que ganha um salário mínimo, menos de um salário mínimo. Então, quando eu falo na média, eu considero todo o intervalo, toda a massa de dinheiro por todas as pessoas que vivem, o somatório dos salários por todas as pessoas que estão envolvidas nesses salários. Faz sentido? Então, se você entender o conceito de média, você entende o conceito de velocidade média. Toda a distância que foi percorrida por todo o tempo gasto. Aí a pessoa fala, mas esse tempo que ele ficou parado, vai na conta também. Alegria no Brasil, beleza? Então, olha lá, tá aí a marcação, Parará, Recife, Olinda, 7 km. Vamos para frente, olha lá, resolução, velocidade média fica sendo a grandeza física com o tempo que o ciclista ficou parado, faz parte do evento, né? Então, olha lá, a distância percorrida foi de 7 km, ele levou aí 1 hora e 20 minutos. Eu peço que você observe aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha, que você observou aqui que ele ficou, ó, isso aqui tá certo, tá em quilômetros, certo? Esse amigo aqui está em horas, esse cara aqui precisa ser modificado para a hora e esse cara aqui precisa ser modificado para a hora. Por que isso? Porque se eu estou assumindo distâncias em quilômetros e vou verificar aí, né, se eu estou assumindo distância em quilômetros e vou procurar uma velocidade que esteja em quilômetros por hora, veja, olha a lógica, distância em quilômetro, velocidade em quilômetro por hora, eu vou ter que falar do tempo em hora. Tem que ser compatível com o bagulho, né? Então, olha lá. Então, esses 20 minutos aí, ó, dessa parte. A caneta desativou de novo. Aí, ó. Esses 20 minutos com esses 10 aqui, vão compor mais 30 minutos. Ou seja, 30 minutos é 0,5 de hora. Então, essa 1 hora com esses 0,5 de hora vai totalizar 1 hora e meia pedalando. Faz sentido? Agora ficou fácil, né? Vou dar uma apagada aqui que eu sou... Se eu for observar agora, o que vai ocorrer? Vai ficar ΔX sobre ΔT, são 7 km, dividido pelo tempo aí de 1,5 hora, 7 por 1,5 está me dando aí 4,6 km por hora. Deu para entender? O que eu fiz? Pensei na distância em quilômetro e o tempo em hora, certo? Para conseguir determinar uma velocidade que esteja em quilômetro por hora. Como é que os alunos se embananam nisso? Eles querem meter o tempo lá em minuto também, vão embora e não dá nada, e vai dar tudo errado. Talvez os números deem uma matemática ali, né? Tem aluno que vê 1 hora e meia, aí ele faz 1 mais 30, 31. 31 o quê? Você está somando uma coisa que está em hora com uma coisa que está em minuto?
né? Tem que prestar atenção na unidade. É um erro muito comum aí do pessoal que vai resolver exercício. Então, para a resposta desse exercício, 4,66 km/h. Próximo exercíciozinho exemplo, o menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média um passo a cada segundo. Se o tamanho médio do passo é de 40 centímetros e ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua casa e escola em metros vale quanto? Vamos pensar um pouquinho? Olha lá, na resolução ele está falando aí que a distância que separa o garoto da escola eu vou entender como sendo delta x, certo? A velocidade média do garoto é de 1 passo por segundo. Como cada passo tem aí 40 segundos, o texto falou lá pra gente que o passo tinha 40 segundos, né? 40 segundos é ótimo, né? Um passo bem lento de 40 segundos. Um passo de 40 centímetros, eu converto esses 40 centímetros em 0,4 metro. Faz sentido? E eu fico com uma velocidade média de, óbvio, 0,4 metros a cada segundo. Faz sentido? Olha lá, o tempo do deslocamento do garoto até a sua escola é de 5 minutos e cada minuto vale 60 segundos. Logo, o intervalo de tempo fica sendo, se são 5 minutos, né? Eu vou ter o correspondente aqui de 300 segundos. Então, você já pegou a manha. Jovem, olha para mim aqui. Se ele anda com 0,4 metros por segundo e ele levou 5 minutos, ele anda com 0,4 metros por segundo e ele levou 5 minutos, cada minuto tem 60 segundos, eu tenho um total aí de 300. Fala 300, fala. 300 segundos. Ora, se eu são 300 segundos e ele anda 0,4 metros a cada segundo, olha lá. Ixi, me perdi aqui. Vou voltar aqui. Aí. Olha lá que legal. Ficou lógico, né? Ó, velocidade ΔX sobre ΔT. A velocidade está mencionada aí como sendo... Velocidade fica 0,4. O tempo são os 300, que são aqueles 5 minutos convertidos, né? 300 vezes 0,4 vai me dar 120 metros. Então, esse menino aí está numa distância entre a escola e a casa dele aí de 120 metros. Facinho, né, pessoal? Ficou aí que a distância entre a casa e a escola, era casa e escola, né? Casa e escola ficou de 120 metros, uma quadra e pouquinho. Movimento retilíneo uniforme. Quando você vê essa fala, ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo a uma situação onde você tem um movimento em linha reta com velocidade constante. Isso é o MRU, movimento retilíneo uniforme. Beleza? Movimento retilíneo uniforme. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O movimento retilíneo uniforme, ou MRU, quando a velocidade é constante e diferente de zero. Então, eu tenho aqui ó, o meu amigo que estava na posição S0 e alcançou uma posição S. Né? A função horária é o famoso sorvete. Você já ouviu falar, eu já ouvi falar, né? Todo mundo conhece, é a fórmula do sorvete. Na verdade, os caras falam, ai meu Deus, é mais uma fórmula, é lógica. Vou te mostrar agora para você ver que não é outra fórmula. Ó, se liga aqui no bagulho. Levar a caneta. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Quem que é ΔS? É posição final menos posição inicial. É ou não é? Se o tempo pode subir aqui multiplicando, e eu fico com S menos S0, velocidade vezes ΔT mais S0, entendemos o que eu fiz aí? Eu simplesmente manipulei o negócio aqui. Vou dar um passinho para o lado para você ver o que eu fiz. Olha lá que legal. Eu simplesmente peguei, ó, subi o tempo que estava dividindo, subiu multiplicando, certo? V vezes ΔT, tá. Então, se eu observar aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó? Se eu pegar essa expressão aqui, ó, eu peguei e fiz S igual a S0 mais V vezes ΔT. Então, não tem outra fórmula. Quando as pessoas falam, ah, a cinemática é cheia de fórmula. São 4 fórmulas. Todas as outras modificações que você vê são manipulações dessas 4. Beleza? Tranquilo? Então, na verdade, tudo que essa resolve, essa aqui resolve também. Só que aquela de cima ali tá mais melhor, né? O mineiro, mais melhor. Tá mais melhor de resolver, por quê? Porque eu já tenho aqui como achar a posição final, falando rapidamente de onde ele partiu, qual a velocidade que ele tinha e quanto tempo durou o movimento. Então, digamos assim que essa fórmula aí é uma fórmula mais otimizada. Pode pá?
Olha lá, tipos de movimento retilíneo uniforme. O movimento progressivo é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido de orientação da trajetória. Então aqui eu botei o Josevaldo, né, correndo aí da posição x0 para a posição x. Né? Então ele tem uma velocidade v aí. Repare que ao passar do tempo, né, o ΔX aumenta. Sim, se o ΔX aumenta, eu tenho uma velocidade positiva, eu tenho alguém que está fugindo do zero. Se ele está se distanciando da origem, né, está tendo um deslocamento aumentado. Então eu chamo isso de movimento progressivo, certo? Quem foge do zero, quem busca valores maiores, movimento progressivo. Ao passo que eu tenho também situações de movimento retrógrado. O que seria o movimento retrógrado? Ora, se o V, né, pode ser positivo com ele fugindo da origem dos espaços, você pode ter uma situação oposta, uma inversão aí, uma inversão onde ele estava numa posição mais à direita da origem dos espaços, imagina que aqui seja o 0, aqui seja o 10, e ele está indo buscando posições menores, buscando o início, né? Se você vê no dia a dia, eu gosto de fazer essas analogias. O cara fulano de tal está se candidatando, mas tem o mesmo discurso retrógrado. O que é o discurso retrógrado? Ah, quando o meu pai era prefeito, ele fez tal coisa. Ah, eu quando cheguei aqui já fiz muita coisa. Então o cara não fala do que está à frente. Ele é um entusiasta do que já foi feito, do passado, do que estava próximo das origens. Discurso retrógrado, pronto. Movimento retrógrado é aquele, o deslocamento do móvel se dá no sentido contrário, né, ao da orientação natural. Ele busca a origem, né? O ΔX diminui com o passar do tempo aí. Viu como é que o português às vezes clareia muita coisa? Se alguém te perguntar qual que é a matéria mais importante de uma escola, é português. Porque a pessoa que lê e não entende, não tem acesso ao vocabulário, puxa, cara, aí complicou o negócio. Vamos lá? Dica aí do nosso amigo Chris Rock. Acho que é o Chris Rock, não sei. Atenção, velocidade relativa. Muitos exercícios vão colocar situações onde você tem dois carros vindo ou dois carros se perseguindo, né? Você tem situações aí diferentes onde você precisa analisar o que eu chamo de velocidade relativa, né? Então, dois corpos na mesma direção e sentido, né? Você coloca um perseguindo o outro, a velocidade relativa deles é a subtração das duas velocidades. Você tem dois corpos que estão na mesma direção em sentidos contrários, você vai somar essas velocidades, beleza? Você está em perseguição, subtrai as velocidades. Você está indo em sentido oposto, somam as velocidades. Você já deve ter visto aí algum momento da sua vida batido em rodovia, ou em BR, ou em avenida, e os carros batem de frente. A pancada é descomunal. Voa o banco do carro, voa a bateria do carro, voa mesmo, voa de voar 80 metros. Por quê? Porque se eu tenho um carro vindo, um carro indo, a pancada, o choque relativo, a velocidade relativa é a soma das duas. Então você imagina um carro a 100, outro a 130, eles batem, puf! 230, um estava com 130, outro estava com 100, 230. Então, uma pancada sobrenatural. Daí o perigo de você correr em rodovia, especialmente quando só tem, não existe mureta, né, entre os dois níveis, né? Você só vai ou só vem, né? Muito perigoso. Sair da pista ali, a pancada de frente é a soma das duas velocidades. Próximo slide, o que eu falo lá? Exercício já para você aprimorar o seu jutsu. Dois automóveis A e B de dimensões desprezíveis movem-se no movimento uniforme com as velocidades VA de 25 e VB de 15, no mesmo sentido. No instante T0, os carros ocupam as posições indicadas na figura, determine o tempo, determine depois de quanto tempo A alcança B. Então vamos lá? Corta para mim aqui da Atena, olha aqui, ó, vamos botar aqui a canetinha. O cara está aqui, esse aqui de trás está com 25 metros por segundo, esse aqui da frente está com 15. Obviamente, o cara que está atrás está com a velocidade maior. Então, ele vai chegando, vai chegando, vai chegando. Fechou? Leitura e interpretação de texto. Olha lá. No instante T0, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Esse aqui está... Vamos ver quais são as posições da figura. Olha aí. Os 100. Então, esse cara aqui está partindo do zero, por assim dizer. E esse cara aqui está no 100. Fechou? Então, como é que eu verifico aí o tempo que leva? Porque o que está atrás está mais rápido, ele vai chegar e vai alcançar, né? Então, olha lá, o que acontece? A velocidade é ΔX sobre ΔT, a distância percorrida pelo deslocamento pelo tempo gasto. Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Se eu for pensar, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Velocidade relativa entre eles vai ser a subtração. Então, olha lá.
aqui eu vou fazer 25, que era a velocidade do que estava atrás, menos os 15, que era a velocidade de quem estava na frente. Fechou, padrinho? Então a velocidade relativa dele é 10. Então olha lá. No texto lá você já viu que um estava aqui, o outro estava aqui, o bagulho tinha 100 metros de distância, então o deslocamento vale 100 metros. Acabou. Você pega, coloca esse 100 aqui, substitui essa velocidade relativa aqui no lugar do VM, olha lá que beleza, ó. Vamos, Brasil, vamos? Olha lá. Coloquei aqui, ó, o 10 aqui, como eu havia te prometido. O deslocamento aqui vale 100. Vou permutar, né, passar o 10 para cá, o ΔT para lá. Olha lá que legal. 100 dividido por 10 vai dar 10, né? Se a velocidade relativa aí, vamos pensar um pouquinho. Se a velocidade relativa é de 10 metros por segundo e eu tenho 100 metros para percorrer, né? Vou levar aí com certeza 10 segundos, né, como resposta para essa questão. Fácil, né? Mais uma questão aí para a gente não perder tempo no Brasil. A distância entre dois automóveis vale 300 km. Já está bem mais longe, hein? Eles andam um ao encontro do outro com velocidade constante de 60 km por hora e 90 km por hora. Ao fim de quanto tempo eles se encontrarão? Tá, vamos lá então. Primeira coisa, eu estou pensando na resolução aqui, tá um hino, né, que nem um hino e um hino, né? Um indo e outro vindo. O que eu vejo daqui? Que o que está indo está com 60, o que está voltando está com 90. É aquela situação que eu falei do acidente perigoso lá, né? Eles estão na mesma direção em sentidos opostos. O que pode ocorrer aí, Brasil? Olha lá, 60 com 90 vai ter que somar essas velocidades. E a distância que separa os dois bonitões aí são 300 km. Então, olha lá, velocidade relativa, como eles estão na mesma direção em sentidos opostos, acaba que eu somo o bagulho. 60 com 90, 150. Então, olha lá, distância que ele tem que percorrer lá, ó, com o famoso V ΔS sobre ΔT, a velocidade aqui vai ser esse valor de 150, ok? A distância que separava os dois aqui, 300 km. Então morreu, ó. Vou botar o 150, o 300 aqui, vou permutar esse ΔT para lá e vou trazer esse 150 para cá. Vai ficar como? Vai ficar ΔT 300 dividido por 150. E totaliza aí 2 horas e fica sendo... Ah, ele lembrou agora de botar o negócio. Certo? Olha lá. Beleza? A velocidade relativa fica sendo 150. A distância é 300. 300 por 150, 2 horas, que é a sua resposta correta. Questãozinha já da sua apostila para você aí que já está com a apostila na mão aí, salivando para fazer um exercício para ir bem no seu Enem 2020. Ou 2021, né? Unital, São Paulo. Em uma longa estrada reta, um veículo automotor desloca-se com velocidade constante de módulo 70 km por hora durante 45 minutos. Eu já peço que você aqui, ó, preste atenção nisso. Eu menciono que uma velocidade em km por hora e um tempo aqui que está avaliado em minutos. Presta atenção em mim. Ou você pega esse 70 km por hora, joga para metro por segundo, e pega esse tempo e joga para segundo, para trabalhar tudo na família das unidades pequenas, ou você vai fazer a jogada que eu acho mais inteligente. Qual seria? Pegar esse minuto e passar para hora. Beleza? Para já ficar oportuno aí para a gente liquidar esse problema. Então ele fala lá, numa estrada longa, um veículo automotor desloca-se, né, com uma velocidade de 70 km por hora. E ele fala que o tempo aí vai ser de 45 minutos. Aí o cara fala assim, puxa, Zazik, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como que eu vou converter esse negócio? Eu vou ter que fazer regra de 3? Pode fazer, mas você vai perder tempo. Vou te passar um bizu aqui que você vai falar, mano, que bang louco, ó. Se liga aqui, ó, 45 minutos eu preciso passar para hora, não é isso? Vamos pensar comigo? Pensa naquele gráfico de pizza. Um relógio ele vai ter 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, amém? O relógio ele tem, né, 4 quadrantes, cada um com 15 minutos. Então se liga aí, ó. Aqui eu vou ter 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Então eu posso deixar o tempo sendo o quê? 3 quartos de hora. E fica muito melhor para fazer o exercício assim, jovem
Ah, professor, mas eu não gosto de fração. Eu não gosto de arroz e feijão, mas tem que comer, né? É a vida do brasileiro. Mano, você não pode ter medo de fração. Se você tiver medo de fração, você vai ter uma limitação matemática monstruosa nos exercícios. Trabalhe com fração, aprenda a trabalhar com fração. Você vai ganhar muito tempo, vai resolver muito mais rápido um monte de problema. Então, olha lá, velocidade. Meu Deus do céu, os olhos. Aí aqui a canetinha, velocidade delta. Velocidade delta. A caneta parou de funcionar, Brasil. Que beleza! Olha que bom. Delta S sobre delta T. A velocidade do bagulho ali era 70. Distância a ser percorrida eu não sei, mas eu sei que o tempo é de 3 quartos. Aí, ó, 3 quartos. Faz sentido? 3 quartos. Aí vou fazer o quê? Vou continuar esse exercício aqui. 70 vezes 3 quartos. Beleza? Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 210 dividido por 4. Vou te passar um outro bizu aqui, padrinho. Se liga aqui, ó. Eu tenho 200 dividido por 4. Faz sentido? 200 por 4. 200 por 4 dá 50. Olha o bizu que eu vou te ensinar aqui, ó. Mas não é 200, é 210. Então você vai pegar o 200 e dividir por 4 que vai dar 50. Então vai dar 50, concorda? Só que são 210, então esses 10 também tem que dividir por 4. Quanto que é 4? Perdão, quanto que é 10 dividido por 4? 2,5, não é? Olha a velocidade que eu já fiz essa conta. 52,5 quilômetros. Ficou aí como resposta correta. Se você olhar aí, letra E de elemento, E de eita. Não é difícil, né? Viu esse macete que eu passei na divisão? Vai muito mais rápido e você fala, ó, já associa com dinheiro, já rapidão, ó. É 210 pau entre 4 pessoas. Bom, 200 é 50 para cada um, mas ainda tem que rachar 10. Então vai dar mais 2,50 para cada um, 50 com 2,50, 52,5. Fechou? Rápido, fácil, sucesso. Próximo exercício também está na sua apostila aí, na página 231. É a questão de número 4 aí, ó. Eu falo aí já de uma linguagem gráfica aí. Você vai ter que saber um pouquinho de matemática da equação da reta, o famoso y igual a ax mais b. Vou te pedir para lembrar disso daí, o que a gente chama lá na matemática de equação da reta. Fechou? O gráfico de posição versus tempo abaixo representa o movimento unidimensional de uma partícula em um certo intervalo de tempo. A partir do gráfico, a possível função que pode ser usada para descrever a posição da partícula é... Pessoal, vamos pensar aqui comigo. Corta para mim aqui, ó. Tem alguma equação que eu passei para você aqui hoje que aborda essa parte que fala aí de equação da reta? Não, não propriamente isso. Mas existe uma fórmula que eu dei ênfase aqui, ó, que é a fórmula que fala que é S igual a S0 mais V vezes delta T. Então você vai fazer uma correlação dessa expressão com a equação da reta, né? Aonde esse S vai ser o meu Y, onde esse S0 vai ser o meu B, e aonde a velocidade vai ser o meu A e o meu ΔT vai ser o meu X. Olha que legal. Se você tem um bom conhecimento aí de equação da reta, você já sabe que esse B aqui, ó, tem um nome de coeficiente linear. E esse A, a gente chama ele carinhosamente de coeficiente angular. Coeficiente angular. Beleza? E aí a gente já faz o quê? O coeficiente linear é onde a reta corta o eixo vertical. Então olha aqui, ó, se eu olhar esse desenho aqui, ó, de cara eu já estou vendo aí, ó, que esse B vale 3. Tá conseguindo associar? Por quê? Porque o meu gráfico corta esse eixo aí, ó. O gráfico corta o eixo vertical no 3.
Então, já por isso, eu já estou entre as alternativas C e D. Faz sentido? C e D. Ah, não, e a A também, beleza? Só por isso aí eu já descartei a letra B como opção de equação para explicar o que está acontecendo. Ó, dá uma olhada aqui. Ó. Falta eu observar o que agora? Falta eu observar como que eu determino aí o coeficiente angular, né? Bom, digamos que você observe aqui o seguinte, ó. Ele se deslocou de 3 para 9, aumentou 6 metros. Faz sentido? Né? E quanto tempo ele gastou nesse processo? 2 segundos. Ora, com esses dados aqui, ó, eu acho o coeficiente angular, né? Você deve se recordar lá da matemática que o coeficiente angular, ele calculava como sendo ΔY sobre ΔX, né? Tudo que estava nesse eixo dividido por tudo que estava nesse eixo. Não é verdade? Mas aqui, ó, eu vou usar a mesma ideia. Só que agora eu vou fazer assim, ó. A que vai ser deslocamento sobre tempo, que vai ser 6 por 2, 3. Beleza? Mas veja bem, eu não estou fazendo deslocamento sobre tempo. Isso aqui não é metro, isso aqui não é segundo. Aí eu posso dizer que esse 3 é 3 metros por segundo. Então você acabou de encontrar o que eu chamei aqui de coeficiente angular da reta. Faz sentido? Pronto, velho. Se você percebeu isso, daqui para frente é só sucesso. Por quê? Olha que maravilha. Você pode fazer isso aqui, ó. Ora, se a equação, vamos fazer uma substituição aqui, ó. Se y igual a x mais b, e eu já estou associando aqui, ó, que esse y, o que está no eixo y é o meu x do tempo, né? Olha aqui, ó. Esse é o meu eixo y, aqui é o meu eixo x. Quem que é o meu a? O meu a ficou sendo quem? Eu calculei o a aqui embaixo como sendo 3. Quem que é o meu x aqui, ó? Quem que está aqui no eixo x é o meu tempo, não é isso? Esse aqui é a minha posição e esse aqui é o meu tempo. Quem que é o meu coeficiente angular? Perdão, o meu coeficiente linear. Quem que é o meu b aí, ó? O meu b já estava determinado aqui, ó, como sendo 3. Lembra? Foi a primeira coisa que eu fiz no exercício, foi marcar esse 3 aqui. Então você tem que a resposta para essa questão é uma expressão que seja 3t mais 3 ou, entre as opções que ele deu, 3 mais 3t. É a expressão que eu tenho como hipótese aí. Por quê? Porque eu fiz o estudo da reta e consegui observar que o meu coeficiente angular valia 3 e o meu coeficiente linear também valia 3. Eu podia até pensar o seguinte, ó. Ele andou aí quanto? Vou marcar aqui do lado. Ele andou 6 metros em 2 segundos. 6 metros em 2 segundos, então ele andou 3 metros por segundo. Faz sentido? Né? Um outro jeito que você teria de fazer essa questão também aí, que é uma possibilidade para quem não manja, pô, professor, eu sou um monte de coisa aí, eu não manjo esses horror de matemática não, né? Eu falo, ó, tem um outro jeitinho de fazer também, que é uma hipótese válida. Deixa eu dar uma apagada aqui. Olha só. Você poderia ter visto o seguinte, ó. Pega a equação da reta, equação do mu, né? Equação principal do mu. Chegava aqui, eu falava, partiu de onde? De onde que partiu o negócio? Partiu do 3. Então você associava aqui um 3, que é o que eu chamei de coeficiente linear, né? E essa velocidade aqui, fala, pô, o exercício não deu, mas eu sei calcular, ó. Chego aqui num canto, ó. Velocidade é 6 metros dividido pelo tempo que ele gastou, que são esses 2 segundos, eu tenho que a velocidade vale 3 metros por segundo. Aí eu substituí aqui e achava que a posição seria 3 mais 3 ΔT. De novo, daria aí com certeza a letra C de casa. Não é difícil, né? Tem que prestar atenção. Quem sabe muita matemática vai pelo primeiro caminho. Quem vai ficar mais, eu quero usar só cinemática, só ver o que eu saio por aqui, faz só isso daqui. Os dois jeitos resolvem da mesma forma, fica sendo a letra C
de casa. Maravilha? Vamos aí fazer aí o penúltimo exercício aí, que é o exercício número... Deixa eu ver se tem mais um. Peraí, me perdi aqui. Esse aqui é o penúltimo. Olha lá, ele fala uma questão legal aí, onde ele aborda o seguinte, ele aborda um trem de 150 metros de comprimento que se desloca com a velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos, né? Atravessa o túnel e leva aí 50 segundos da saída para ter a saída completa de dentro do túnel. Aí ele pergunta para você qual seria aí o comprimento do túnel. Eu vou te passar um macete, porque aqui você tem um exercício aonde a extensão do objeto que eu estou estudando é relevante, né? Então aqui você tem o seu túnel, aqui você tem o trem. Fechou? Eu sei que o trem tem aqui, ó, 150 metros, né? E eu sei que ele adentra aí, ó, com uma velocidade de 16 metros por segundo, né? E ele fala aí, meu irmão, que para passar aqui por dentro, ele leva um tempo de 16 segundos. Ou, perdão, 16 segundos não, professor. A velocidade é 16 metros por segundo. Ele menciona... e o tempo é 50 segundos, desculpa. Aí ele fala assim, ó, qual o comprimento do túnel? Pessoal, pensa comigo aqui, ó. O trem, eu posso pensar nele numa bandeira. Imagina uma bandeira dentro do trem, no finalzinho do trem aí. Imagina aqui, ó, uma bandeira. Bem aqui, ó. Quando essa bandeira sair daqui e chegar aqui, ó, vai ter concluído a passagem dele, concorda? Quando ela sair daqui dessa posição 1 e alcançar essa posição 2, vai ter concluído a travessia. Se você enxergou a bandeira, você matou o exercício. Velocidade é deslocamento sobre tempo. Qual que é a velocidade que a bandeira e o trem caminham para a esquerda, da esquerda para a direita? 16 metros por segundo. Qual que é o deslocamento que a bandeira tem que ter? Ah, professor, tem que sair, tem que andar o trem inteiro, mais esse tamanho do túnel aqui, eu vou chamar de um X. Ah, então que lindo. Ela vai ter que andar 150 mais X. Quanto tempo isso vai levar? O texto fala que essa travessia demorou 50 segundos. Aê, sucesso no Brasil! Consegui equacionar, consegui entender, só fazer matemática agora. Vai ficar como isso aqui? Vai ficar 16 que multiplica 50, 150 mais X. Isso aqui vai dar 800, 16 vezes 50, não é isso? Porque 5 vezes 6, 300, né? É isso aí mesmo. 800, 150 mais X. 800 menos 150 é X. 800 menos 150 vai me dar aí, eu de novo na frente da escritura, olha lá, ó. 16 vezes 150 é 800, né? 800 menos 150, né? Só passei ele aqui para o outro lado, vai dar 650 metros, que seria aí para a gente a letra B de beijo. Beleza? Não é difícil, né? Prestar um pouquinho de atenção que a gente consegue fazer tudo. O último aí, saideira do Brasil, vixe. Espera um pouquinho. Ah, não. Último para eu dizer tchau para vocês. Bem facinho essa questão, bem rápida. Universidade Rio Verde, eu acho, de Goiás. Universidade de Goiás. O movimento uniforme de um móvel durante certo tempo está representado abaixo. Eu peço para você julgar como V ou F as frases abaixo. Já quero que você se ligue numa coisa aqui, ó. Esse eixo aqui, o eixo da posição, esse é o eixo do tempo. E isso aqui está com 45 graus, ou seja, isso aqui está tendo comportamento análogo à diagonal de um quadrado. Tá vendo como é que é bom saber matemática? Isso aqui está evoluindo como se fosse a diagonal do nosso amigo quadrado, porque aqui é 45, aqui é 45, aqui é 45, aqui é 45. Então, se você enxergou isso daí, se isso aí necessariamente tem que ser um quadrado, isso é L e isso aqui é L também. Beleza? Aí o que eu vou dizer aí? Ó? Eu vou dizer que ele percorreu distâncias iguais em tempos iguais. O que tem que ser L e L. O que ele andou em distância é o que ele andou em tempo. O que se passou em tempo. Pegou? Só de olhar o desenho sem dado nenhum, letra A,
faltam dados para calcular a velocidade do móvel. Não, através dessa minha análise eu já concluí aqui que a velocidade é de 1 metro por segundo, porque o quanto ele andou em distância é o mesmo que ele deixou que se passasse em tempo, né? Digamos que ele andou 5 metros, se passaram 5 segundos. Ele andou 20 metros, passaram 20 segundos. Então eu já tenho certeza que a velocidade é 1 metro por segundo, por essa minha visão aí de que é a diagonal do quadrado. Então a primeira é falsa. B, a velocidade do móvel é de valor 1.4. Mentira, acabei de falar que é 1. Letra C, a aceleração do móvel a aceleração é um determinado valor diferente de zero. Não tem aceleração. A aceleração é o que fala do aumento ou diminuição da velocidade. Aqui eu tenho uma reta entre posição e tempo, a velocidade é constante. Então essa aqui é falsa também. Não tem uma aceleração. Letra D, a velocidade do móvel é constante. Aê, sucesso! Então essa aqui que seria a verdadeira e sendo somente a letra D a alternativa correta. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Na próxima aula eu vou falar do quê? Eu vou falar do legendário movimento uniformemente variado, o MRUV. Uma matéria muito importante, é a continuação do raciocínio de movimento uniforme. Beleza, pessoal?